Olá, então essa questão que eu estou propondo agora é em relação ao sujeito, o novo sujeito, o pós-sujeito, gasoso. O que é o sujeito gasoso? Aquele que se coloca numa situação em além do mundo líquido, da modernidade líquida de Bauman, em que passamos agora para um sujeito que se apresenta gasoso, né? O que é o sujeito gasoso? É o rarefeito, aquele que não se vê em corpo, aquele que não se vê em linguagem praticamente, né? Então é esse sujeito que assovia, grita, farmaura, seja lá o que significa isso, porque a questão é, nada disso tem significância nem significado. É o sujeito rarefeito, novamente, o sujeito gasoso. E como que a psicanálise ou análise lidará com esse sujeito? Minha proposta é que talvez do analista Willy Wonka. Quem é Willy Wonka? Willy Wonka é um personagem. Tem duas versões do cinema, uma dos anos 70 com Gene Wilder, excelente ator de comédia. Essa primeira versão continua sendo a melhor. E tem uma outra com Johnny Depp que é mais ou menos. Na minha opinião, era bem ruizinho. Então, os dois trabalham, quer dizer, são donos de uma fábrica e vivem isolados nessa fábrica com doentes verdes, os Umpa-Lumpas. Então, se você perceber, é uma metáfora do próprio Papai Noel, né? O Papai Noel também vive numa fábrica constante com duendes e só tem uma saidinha de Natal, né? No final do ano, onde que ele voa com as suas renas na montanha russa e entra e sai por chaminés. Os dois entregam coisas, então Papai Noel fabrica presentes para as crianças e o Willy Wonka fabrica chocolates para as crianças. Só que o Willy Wonka distribui através do mercado e o Papai Noel através das suas renas, né? E a única diferença dos dois é, Papai Noel é eterno, ele está preso à sua própria obsessão infinita, de estar preso nessa fábrica constante que nunca para, e na entrega desses presentes, enquanto o Willy Wonka, ele não é eterno, ele sabe disso, ele procura um sucessor, ele sabe que ele é perecível, né, que ele vai morrer. Então ele faz um campeonato para descobrir o seu sucessor, onde traz outras crianças e famílias que vão passar para dentro da fábrica, né? O que há nessa fábrica, o que há dentro desta fantasia que esse Willy Wonka tanto sustenta. E nessa fábrica, nesse campeonato, ele expõe a maldade do outro, ou melhor, ele expõe a perversão de cada um na cara dos outros ali. Ele expõe, julga, castiga e expulsa, né? De modo que o último que estará é o mais virtuoso e mais doido para querer ficar naquela fábrica também indefinidamente, né? Então tem que ser o mais virtuoso e o mais maluco para querer aquele desejo, né? Aquela obsessão ali. Mas o fato é que Willy Wonka é aquele que sustenta uma fantasia ao ponto de outro querer uma fantasia, né? Querer entrar nela. Então voltamos ao sujeito gasoso. Esse sujeito gasoso, ele formado por hélio, né? O gás hélio é aquele que o balão flutua indefinidamente. Então esse sujeito só flutua. É só rarefeito, é só fragmentário. Não tem uma fantasia. Para Lacan, fantasia é aquilo que protege o sujeito do real. Só que para esse sujeito rarefeito, que está tão distante do real, o real virou mitológico, é mito, é quimera monstruosa, é algo que estão no mais que subjetivo, é um conto de fadas que ele não precisa lidar. E ele não se coloca em nenhuma fantasia, que toda fantasia não dura, ele não tem foco, ele não é focado em nada. A fantasia não se sustenta um milésimo de segundo. Então ele está perdendo as características humanas da própria situação de se colocar no lugar do outro, em comunhão com o outro, em comunicação com o outro, de abrigar o outro em si mesma, não tem mais. Então ele vai se tornando esse ser rarefeito. O que acontece? Esse ser rarefeito só existe porque tem algum outro que o sustenta. Algum outro ou uma estrutura, porque não há mais o instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência é aquilo que existe no sólido, no corpo. Esse ser rarefeito, ele acha que não tem corpo. Ele imagina, está além da fantasia de não haver um corpo, eu sou puro gás, eu sou puro oxigênio, eu sou somente hélio aqui dentro.
Então esse analista, esse novo analista diante desse sujeito que começa a aparecer, se tornar presente na rua, na clínica, em qualquer lugar, é aquele que talvez tenha que sustentar uma fantasia, criar uma fantasia que possa sugar esse sujeito rarefeito, de rarefeito, ó, rarefeito, gás, para líquido, fantasia. Fantasia também é uma mentira, é uma miragem. Da fantasia aos poucos para poder olhar para o real, né? Se conectar com o sólido, com o real em si mesmo e voltar a habitar um corpo físico, sabendo das suas necessidades, seus desejos, mas aí das próprias necessidades básicas, físicas, emocionais, psicológicas, etc. Então, esse é o analista Willy Wonka que se coloca e se apresenta como aquele que precisa sustentar uma fantasia para esse sujeito objeto, né? Porque o sujeito só existe em relação a outro sujeito, senão não há sujeito. E esse sujeito que a gente está falando, o rarefeito, ele é objeto da criatura, da coisa, ele é objeto do algoritmo. Ele serve, ele vive para servir essa coisa, seja lá o que significa o algoritmo, né? Então ele serve, só que esse algoritmo só muda. Ah, o algoritmo mudou. O algoritmo todo dia esse algoritmo muda. O que que esse algoritmo quer? Talvez ele não quer nada, ele é só mudança. É só mudança infinita. E esse objeto coisa, fica servindo, olhando, ouvindo e se metamorfoseando naquilo que esse algoritmo quer, mas ele nunca chega lá. Ele não consegue chegar, nunca chega, não é suficiente, né? Então é pura fragmentação, autodestruição e fragmentação. Então é tirar do objeto coisa para situação, condição de um sujeito, sujeito falante, sujeito intercomunicativo, né? Sujeito que consegue se colocar socialmente, etc., para um sujeito sólido, um sujeito no real, aquele que tem corpo, né? Aquele que existe, aquele que de fato existe das suas necessidades e se vê diante de uma finitude da vida, né? Nada é eterno, uma finitude da vida que ele vai ter que lidar com essas situações de começo, meio e fim. Então, o Willy Wonka é aquele que sustenta a fantasia numa nova clínica, numa nova análise que se apresenta diante desse novo sujeito que se tornou totalmente fragmentário. E é como dizem os Upa-Lumpa, não dizem nada, né? Eles só constroem. E talvez assim podemos libertar também o Willy Wonka dos seus Umpa-Lumpas, né? E desfragmentar a fantasia em relação ao próprio real em si, que deveria ser a busca, né? Que deveria ser o olhar, mas esse olhar se torna, novamente, cada vez mais distante desse real em relação a algo totalmente, completamente fragmentário que não se junta mais. E essa é a problemática, que se apresenta no presente e no futuro, cada vez mais.